Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Jesus, por mais essa noite, e somos gratos porque já cantamos, já louvamos, ouvimos, ó Deus, sobre o momento missionário. Pai, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos que são perseguidos, ó Deus, onde locais que têm perseguições extremas, ó Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos de misericórdia, ó Pai, e guardá-los. E neste momento peço que venha falar aos nossos corações, através, ó Deus, da proclamação da tua mensagem, ó Pai, da palavra de Deus. Venha falar, Senhor, com o teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Minha versão aqui é Almeida século 21, se quiser projetar ali, dá para os irmãos virem aqui também, verem pela televisão. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Outras versões, diz diferentemente, mas a minha versão, portanto, irmãos, hoje eu quis ficar rouco depois na hora do... Acho que eu empolguei porque vivo estás. Ficou sem voz, né? É bênção, né? Foi bem animado o negócio. Mas, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, irmão, só contextualizando este texto. Paulo aqui ele está tratando de um aspecto muito importante para a vida cristã, para os cristãos daquele momento, para aqueles cristãos e romanos que estavam ali iniciando também a igreja, que a igreja estava ali já se propagando para todos os locais. Vinha ali a igreja que nasceu através também de Cristo Jesus, que veio de toda a separação do povo de Israel, que veio da morte de Jesus Cristo, mas porém veio apontando toda Cristo Jesus, desde lá do Antigo Testamento, de um povo separado do povo de Israel. Quando Cristo Jesus ele veio, ele trouxe uma unidade geral em relação, já dizendo que não tinham mais judeus e gentios. Mas ainda alguns judeus aí queriam colocar o jugo da lei para os cristãos convertidos, tanto os judeus, mas também os gentios, aqueles que não eram judeus. Então, Paulo ele tratou de um aspecto que ele já não estava mais debaixo da lei, só contextualizando esse texto. E lá no Romanos capítulo 6, 14 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, liberto da lei, servindo a Deus segundo o Espírito. Romanos 7,6 diz: mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, não que a lei era ruim, ou pecaminosa, ou algo que deveria ter sido esquecida. Ela revela o pecado do homem. É bíblico. Está lá, ela revela o pecado do homem, mas que a obra redentora de Cristo, a oferta que Cristo Jesus ele fez, a oferta perfeita, foi suficiente para salvar e perdoar os pecados daqueles que aceitam a Cristo Jesus. Então, hoje o cristão, lá em Romanos 3,10, diz que vive um novo caminho de amor. Amor é o cumprimento da lei. Então, só contextualizando um pouquinho essa parte do que Paulo estava tratando ali com Romanos. Mas pegando agora uma palavra ali que é até o título da nossa mensagem de hoje, condenados, condenação. Condenação é algo aí que traz, arrepios, à nossa vida, porque condenado é aquele que foi declarado ou reconhecido culpado por algum delito. Então, uma pessoa roubou, foi presa, foi lá durante o juiz ou o delegado, está condenado.
condenado à prisão porque roubou. Então, a condenação, ela está ligada a um delito. Uma pessoa pega em um delito e condenada à prisão, de uma forma que foi uma pena imposta para ela, quanto a algo que ela fez que não estava em conformidade com a lei, em conformidade com aquilo que é correto. Então, o condenado, ele está destinado a uma prisão, destinado a uma separação, destinado a uma distância. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós vemos a Bíblia lá no início, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou a mulher. Falou, né, que não era bom que o homem ficasse só. Deus criou o ser humano numa perfeita comunhão com ele. A Bíblia relata que Deus andava pelo jardim. Deus estava andando e se comunicando. Deus tinha lá uma comunhão com o homem. Mas em determinado momento, o homem, no seu egoísmo, rebeldia, na sua vontade de querer andar nas suas próprias vontades, deu ouvido à serpente, mulher comeu fruto, deu fruto para o marido comeu, daí o negócio desandou. Entrando a desobediência, o pecado, onde trouxeram grandes e grandes consequências para toda a humanidade. Então, lá em Gênesis 3, se os irmãos, capítulo 3, depois se os irmãos quiserem até estar acompanhando, a partir até do versículo 14, nós vemos algumas consequências do pecado. Então, para a serpente, né, que falou, Deus falou, você vai rastejar, comerá o pó. Para o homem, que você do seu suor comerá do pão até a morte. Para a mulher, que as dores de parto iriam o quê? Aumentar. Então, consequência, vocês não estarão mais no jardim, não comerão mais da fruta a qual eles comiam. Irmãos, quantas e quantas de vocês não estarão mais na minha presença? Então, só desgraça, só ruína para o homem. Então, desastroso. Houve aí algo que trouxe uma condenação imposta a nós, seres humanos. E o homem, no seu ser, todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos separados. Então, além da morte física que começou a surgir, que veio para a humanidade, veio junto também a morte espiritual, aquela que separou o homem de Deus. Hoje o homem estava, hoje não, né? Desde aquela queda, o homem destinado a uma separação eterna de Deus. Uma separação a qual ele estava destinado a ficar no tormento da sua vida inteira depois da morte, distante de Deus. Depois, no decorrer da história, nós temos a Bíblia, daí tem lá o inferno preparado para anjos, para a besta, para os demônios, Satanás, os anjos maus, os demônios e Satanás e seus seguidores, demônios, e também para aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Então, irmãos, dando um parâmetro daquilo que é a condenação, porque em Romanos capítulo 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a humanidade condenada a estar eternamente separada de Deus. Uma vida egoísta e sem sentido. Quantas guerras nós temos tido, quantas desarmonias, falta de harmonia entre a sociedade, quanta dor e aflição tem assolado a humanidade por causa do pecado. Condenação daquilo que nós herdamos, daquilo que nós nascemos. Então, por isso, vamos alinhar agora o nosso entendimento quanto àquilo
que nós vivemos. Uma coisa importante é na nossa vida, irmãos, para todos nós, para todo o ser humano, a gente tem que ver que existe um problema. Existe um problema em nossas vidas, seja de qual ordem for. Tem o problema inicial da rejeição de Cristo Jesus, a qual me leva a ser inimigo de Deus e me afasta de Deus. Mas existe também o problema daquilo que nós temos diariamente, que é a luta contra a carne, é a luta contra o velho homem, aquela velha criação, uma luta eterna. Então existe um problema, existem problemas que precisam ser detectados, precisam ser olhados e tem que ser feito alguma coisa. Não tem soluções humanas para resolver aquilo que você precisa no que tange a tua salvação. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você pagar simplesmente só os seus impostos, não que não deva, viu, tem que fazer, mas pagar os impostos, pagar suas contas em dias, eu não adultero, eu não roubo, não mato, sou uma pessoa muito boa, mas isso não resolve o teu problema. Você pode pensar em todas as possíveis ações para você resolver as coisas, mas sozinho você não consegue. Somente em Jesus Cristo podemos encontrar a verdadeira soluções para o nosso ser. E somente em Jesus Cristo nós temos a justificação, tornar-se justo da nossa culpa que carregamos, somente em Jesus Cristo. É uma mensagem, irmãos, que a gente precisa nos alinhar. Hoje cantamos, porque vivo está o amanhã enfrento. Se vivo está, não temerei, pois eu sei que é dele o quê? O meu futuro, e a minha vida vale a pena, porque Cristo vivo está. Mas eu gosto muito da última estrofe também deste hino, que um dia eu irei. O que é passar o rio, irmãos? Mas o que é vencer a morte? Anterior um pouquinho vencer a morte, é o quê? Isso mesmo, 10, o Gabriel fez, ó. É isso aí, Gabriel, morrer. Um dia irei passar o rio, um dia irei morrer. Um dia eu estarei dando o meu último suspiro nessa vida. E se eu tenho Cristo Jesus, passar o rio e eternamente estar com o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo a eternidade com Ele. Então você precisa pensar na sua vida no dia de hoje. Você tem que ter uma atitude de fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não de obras, isso porque não vem de vós, ele é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2. Significa que Cristo morreu por você e por mim. Significa que Deus amou o mundo de tal maneira e olhou e falou: meu filho, eu sei que você não consegue, minha criação, minha criatura, eu sei que vocês não conseguem sozinho, por si só, se achegar a mim. Mas eu proporcionarei um caminho que você terá novamente comunhão comigo, Jesus Cristo, porque lá em 1 Pedro 2,24 diz, ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Então precisamos crer e confessar a Jesus Cristo. Então aqui é o primeiro ponto, uma atitude de fé, uma entrega a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador.
crer que ele morreu. Em verdade vos digo, lá em João diz, é que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. 1 João fala, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus, ele está à porta, batendo para ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele está dizendo, se com a sua boca confessares e creres em seu coração, você terá uma nova vida. Então isso é uma decisão pessoal, é uma decisão que você deve ter, não é do seu pai e da sua mãe, não é do seu cônjuge, não é da avó, do vô, dos familiares, amigos da igreja, não. Embora isto implica a sua decisão de uma aceitação de Cristo Jesus, de andar nos caminhos dele, isso implica uma nova vida, e isso daí vai trabalhar na vida de todos, isso daí refletirá na vida de todos que estão ao seu redor, mesmo assim, ela parte do seu coração. Então você tem que estar decidido a seguir a Jesus. E a pergunta que eu faço, você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Amém? Amém, irmãos? Se Jesus Cristo voltar agora, você sabe qual será o seu destino? Sim ou não? Vai passar o rio, vencer a morte e estar do lado do eterno Deus para toda a eternidade, amém? Então essa é uma decisão, e essa decisão que você tomou um dia na sua vida, é uma decisão mais importante que você fez, mais importante, porque isso não é fácil, porque a luta contra a nossa natureza pecaminosa, ela é grande, a nossa velha natureza, ela quer tomar controle da situação, ela quer estar dominando o nosso ser a cada dia, ela quer tomar formas novamente e levar a gente para aquela velha e enfada, deprimente situação que vivíamos antes de Cristo. Então não é fácil, porque é uma luta diária, mas podemos confiar em Cristo Jesus, que Ele nos ajudará, negando a nós mesmos diariamente, tomando a nossa cruz, como está em Lucas, está lá nos Evangelhos. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz, nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele. Então, uma decisão pessoal que você tem que ter. Se um dia você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o teu nome foi escrito no livro da vida. A tua culpa, a tua condenação foi retirada através de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E você hoje tem acesso, foi reconciliado novamente com o Pai. Mas se você ainda não fez isso, faça hoje. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ou se você fez e tem andado numa vida a qual não tem agradado a Deus, eu venho por outro ponto, que nós devemos ter um estilo de vida de verdadeiros crentes, de salvos em Cristo Jesus. Hoje nós não somos mais dominados pela carne e nem pelos comportamentos anteriores da nossa conversão, embora eles estão dia após dia batendo a porta. Vai dizer que, irmão, sinceramente, aquele que é mais explosivo, né, que qualquer coisa brigava com todo mundo, se converteu, Deus está dando a longanimidade, a paciência, Deus está trabalhando o fruto do Espírito, o fruto do Espírito na vida daquele cidadão, mas
alguns momentos da vida, ele se pega explosivo novamente, brigando com todo mundo. Igual um cachorrinho descontrolado, saindo mordendo a todos, né? Não é verdade? Infelizmente é uma realidade. Por quê? É uma luta contra a carne. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que aquele que me chamou, me resgatou, me purificou, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele me fortalecerá e ajudará, mesmo que eu cair, falar uma bobeira, falar uma besteira, ele me erguerá e novamente me colocará de pé e eu farei aquilo que agrada a Deus, porque a nossa vida ela não é mais balizada pelos nossos sentimentos, e sim pela obediência da sua palavra. Então, meus irmãos, eu chamo a todos vocês a ter um estilo de vida de cidadãos dos céus, a ter um estilo de vida daqueles que honram, glorificam e adoram o nome do Deus vivo. Porque é muito legal falar que você é crente, sim, eu sou crente. Não sou só crente, sou crente lá evangélico. E sabe de onde? Daí a gente até enche a boca. Da Igreja Batista Nova Esperança, amém? Oh, glória! Da Igreja Batista Nova Esperança. Mas e como está essa conduta lá no mundo? Está uma conduta daquele que testemunha verdadeiramente a Cristo, ou está uma conduta de igual era anterior a Cristo? Porque a palavra de Deus, ela traz renovação. Irmãos, eu não estou dizendo que existe super santos. Não existe aqueles que nunca mais pecarão, ou que viverão uma vida assim, intacta, né? A gente terá sim essa vida quando nossos corpos forem glorificados e estivermos lá no céu. Quando novos céus e nova terra, né? Quando o nosso corpo estiver glorificado. Porém, até lá haverá luta, mas não é cabível para um cristão viver uma vida de pecado igual ele vivia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, muitos anos e anos atrás, não é da nossa igreja, mas ele era de uma determinada igreja, e eu estava ouvindo ele falar dos pecados que ele cometia antes de Jesus Cristo alcançar a vida dele, porque quem salva é Cristo, né? Então a gente às vezes julga, a Bíblia fala, a gente julga a árvore pelos frutos, né? Mas assim, aquela pessoa falava com prazer tão grande do pecado dela, principalmente do cunho sexual, das traições, das fornicações, mas falava assim que como aquilo fosse um troféu. Como aquilo fosse, olha, eu era daquele jeito lá, não, mas hoje eu sou crente, né? Eu não faço, não. Quando a gente olhar para os nossos pecados, a gente tem que olhar para ele, olhar com tristeza, olhar com dor, falar, Senhor, um dia eu fui aquele lixo lá atrás, aquele porquinho sujo, aquela imundícia. Um dia eu virei as costas para Deus, para minha família, virei as costas para a sociedade, virei as costas para tudo aquilo que Deus tinha de melhor para mim e andei na miséria. E lá naquela miséria eu não quero mais voltar, porque quando eu olhar para ela, ela será um testemunho de transformação e não de troféu de que alguém ganha alguma coisa, mas de transformação de Cristo Jesus, porque o nosso troféu está na glória de Deus, é a coroa da vida que nós recebemos, meus irmãos. Então não podemos viver um cristianismo como você vivia anteriormente, encher a boca para falar assim, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, né? Eu sempre fui assim, de repente briguento, com boca suja, palavras torpes, que vive olhando pornografia, que vive olhando... E quando eu falo pornografia, não é só site pornográfico não, viu, meus irmãos? Hoje em dia, se você não tomar cuidado,
você se assusta, porque qualquer coisa, que você vê aí Instagram e tantas outras redes sociais, mas está lá. Então, nova vida. Antes eu tinha uma língua comprida e metralhava todo mundo com os meus venenos destilados do mal. Mas quando Cristo Jesus alcançou a minha vida, a minha língua, ela ia ser uma metralhadora de bênção para abençoar e bendizer a vida do meu irmão. A minha língua, ela ia ser para poder abençoar aqueles que me amaldiçoam, para orar para aqueles que me perseguem e para proferir bênçãos na vida do outro. Isso é estilo de vida de crente. Então a gente não pode se conformar em viver uma vida que não reflete aquilo que Cristo fez por nós. Porque você é condenado hoje. Aqui muitos falaram que entregou a vida para Jesus Cristo, não falou? Você é condenado? Então não é. Se você for um pouquinho mais para frente nesse texto que nós lemos, lá a partir do verso 33, mas um pouquinho, vai até o 39 ali, fala que nós somos separados. Então hoje você foi separado. O que é ser separado? Santificação, ela significa separação. Antes eu estava com o meu corpo, com a minha vida, com a minha mente, com a minha vontade voltada para o mal, para o pecado e para os prazeres deste mundo. Hoje, que eu não sou mais um condenado, porque Cristo Jesus me salvou, fui justificado das minhas culpas e mazelas e aflições e tantas outras coisas. O Espírito Santo veio sobre mim num batismo extraordinário. Virei santuário e morada de Deus. Então, dessa fonte, não deve mais viver aquelas mesmas vida anterior. A gente tem que lutar contra isso. Por isso que nós não podemos nos amoldar, como Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, 1 e 2, não devemos nos amoldar a este mundo. Então, o que eu era, agora o que eu sou, uma nova criação, e assim eu vou andar. Você precisa, meu irmão e minha irmã, refletir dia após dia na sua vida. Refletir dia após dia nos teus comportamentos, nas tuas escolhas, aquilo que você está querendo, almejando, e aquilo que você está deixando também entrar no seu coração, na sua casa e na sua vida. Aquilo que você tem dado como primazia na frente de Deus. Tira tudo isso. Fala, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Meus compromissos não são maiores do que o meu compromisso com Deus. O meu conforto, ele não é maior do que o meu compromisso com Deus. Meus irmãos, a minha família não é maior do que o meu compromisso com Deus. Nada deste mundo é maior do que a minha entrega e um viver com Deus. Mas isso tem se invertido numa sociedade cada vez mais egoísta, uma sociedade que prega o prazer. Não, você é jovem, você tem que experimentar as coisas, de jeito nenhum. Vai experimentar ser usado por Deus e ser guiado por Deus, que você vai ter uma vida adulta e velhice muito melhor. A sociedade diz que você tem que ganhar, que você não pode perder, que você tem que ser abençoado, que você tem que ter. Não. A Bíblia fala melhor dar do que receber. Você viu que estilo de vida diferente? Tem lugares aí pregando que você é cabeça, é cabeça, é cabeça. Nossa, que cabeça grande, feita de gente. É porque todo mundo... o cabeça é Cristo, não é? Mas pensa comigo aqui. Um dia eu estava pensando... Não, pensei agora, não foi um dia não. Foi neste momento. Você é a cabeça, né? Eu sou cabeça, você é cabeça, cabeça. Mas que cabeça grande de gente, né? Porque todo mundo é cabeça. Você não é cauda, você é cabeça. Não, você não é cabeça, você é corpo. Cabeça é Cristo.
E muitas vezes a gente vai ser uma caldinha assim, porque Cristo Jesus falou, né? Seu inimigo está te perseguindo. Vai, abençoa. Se o inimigo fala aí, ande comigo 1 milha, mas vai lá, ande 2. Se vem um cidadão te dá um tapa no seu lado direito, oferece o esquerdo. O que é isso? Renúncia. Então o evangelho de Cristo é renúncia. É um estilo de vida diferente do que é pregado neste mundo. E quando Cristo Jesus, ele é tudo na sua vida, você tem tudo de melhor nas suas decisões. Você tem tudo de melhor na tua caminhada. Não será uma caminhada isenta de problemas. Não será uma caminhada isenta de erros. A gente vai errar. Mas a gente não vai permanecer caído no erro. A gente vai muitas vezes, às vezes pecar, mas nós não permaneceremos no pecado do erro. Nós teremos uma nova visão de tudo. Então, irmãos, aqui, hoje digo que essa pregação para 2 grupos de pessoas. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo, mas têm andado segundo o teu coração e têm tido um estilo de vida que não agrada a Deus. Jesus, ele fala para você aqui hoje, volte-se aos meus caminhos, reconcilie-se novamente, deixe-me guiar a tua vida. Volte-se para que eu possa te transformar de uma maneira real e verdadeira, para que você tenha o verdadeiro prazer no teu andar. E para um outro grupo você que não aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Faça isso agora. Faça isso hoje. Faça nesse momento. Jesus, ele está chamando. Jesus, ele está falando. Ele vem. Eu quero carregar os teus fardos. Eu quero que você me lance sobre mim todas as vossas ansiedades. Eu quero te dar uma novas vestes. Eu quero te fazer uma nova criação. Que você tenha uma nova forma de viver. Então, Jesus está te chamando. Jesus, ele anseia a cada dia a estar em comunhão e trabalhando conosco e a nosso favor. Estou para concluir essa mensagem, mas este momento que estamos aqui no término deste culto da mensagem, logo estaremos terminando. Jesus, ele está te chamando. Então feche teus olhos neste momento. Logo estaremos cantando a música Quebrantado, né? Mas feche teus olhos. Não há nenhuma separação neste mundo que possa, né, nos afastar, nada neste mundo que possa nos separar do amor de Deus, nada. Nada neste mundo pode fazer que nós tenhamos aí, ou escapemos da mão do nosso Pai, nada. Muito interessante, irmãos, é de pensarmos que nada que fazemos também, eu já falei até, não lembro se foi domingo passado ou foi nos jovens, não lembro onde que eu disse isso, mas nada que fazemos aqui pode fazer a gente amar, Deus amar a gente a mais, ou Deus amar a gente a menos. Ele nos ama, de qualquer maneira. Então, ele nos ama, se você está sujinho, ou você está meio sujo, você está limpinho, ele te ama. Ele morreu por ti e por mim. Então, nesse momento, ele quer trazer uma renovação para os compromissos quais você um dia já firmou com ele. Um dia você já falou, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador, mas eu estou distante de ti e tenho andado em pecado, Senhor. Tenho andado segundo o meu querer. Neste momento eu quero que o Senhor, eu quero no sentido de precisar, que o Senhor venha renovar, curar e transformar a minha vida. Então, se você está se você faz parte desse grupo agora,
Então, todos agora com os olhos fechados, né? Se você faz parte desse grupo e quer se reconciliar com Jesus Cristo, mostra assim esse desejo ao Senhor e levante uma das suas mãos para que possamos orar. Não vou pedir para que você venha à frente, não, mas que você, nesse ato de fé, possa fazer isso, que Jesus ele vai transformar, te vai dar uma nova vida, e os pecados que hoje te dominam, eles não mais te dominarão. Toda angústia que está no seu ser, toda raiva, tudo aquilo que tem te feito mal, deixarão de te acompanhar, porque Jesus ele é maior, meus irmãos. O Espírito Santo tem poder, e o Espírito Santo que habita em nós, ele tem o poder de transformar a nossa vida. Então coloque você diante dele. E agora, o segundo convite, você que quer neste momento aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, que entendeu que precisa de Cristo Jesus e quer entregar a sua vida a Ele, pode fazer neste momento também, levantando uma das suas mãos, dizendo assim: Senhor, eu quero viver uma nova vida, quero viver um novo caminhar. Falando: Jesus, eu me entrego a Ti, confessando os meus pecados, confessando tudo aquilo que eu fiz de errado e pedindo perdão, porque a partir deste momento Jesus perdoará, toda a sua condenação será tirada, tudo aquilo que te afasta de Deus, pelo poder de Cristo Jesus, será justificado. Sabe o que é isso? Tornar-se justo. Então seremos redimidos. Então faça neste momento, não tenha medo de fazer isso, não tenha medo. Fala: Senhor, eu estou aqui. Então estamos de olhos fechados, buscando a Tua presença. Senhor Deus, o Senhor conhece, Pai, cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada proceder, Senhor. O Senhor tem a cada dia dado oportunidades para fazermos, ó Deus, a diferença, fazermos o bem, ó Pai, fazermos aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, a fazer. Neste momento, aqueles que estão diante de Ti, Pai, colocando a vida, pedindo perdão pelos pecados que tem cometido, que quer reconciliar contigo, ó Deus, para viver uma nova vida, abandonar aquela vida de pecado, aquela vida de angústia, de mentiras, de, Senhor Deus, de lugares inapropriados, de tudo, ó Pai. Traga em nome de Jesus agora a transformação e a reconciliação, ó Deus. E que haja, Pai, uma verdadeira transformação a ponto de amanhã eu falar: não quero mais viver nesse pecado, quero fazer aquilo que a palavra de Deus tem me falado a fazer, ó Senhor. Haja, Senhor Deus, uma transformação verdadeira neste momento, ó Pai. Se há aquele que está entregando a vida a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, peço que o Senhor venha também, ó Pai, perdoar de todos os pecados, porque é o Senhor que perdoa, escrevendo o nome lá no livro da vida, para quando, Senhor Deus, findar-se nosso dia nessa terra, sermos encontrados lá para viver a eternidade com Cristo, Pai. Opere, Senhor Deus, o milagre da salvação, porque podemos conquistar o mundo, ó Pai, mas nada adiantará se perdermos a nossa alma. Por isso entregamos a Ti todo o nosso ser, para que o Senhor venha transformar, em nome de Jesus.